Vanessa e o Klinder estavam longe de Deus, até que uma tragédia chegou à família. A filha da Vanessa sofreu um grave acidente e, ao ver a filha em coma, sem perspectivas de melhora, Vanessa lembrou do Deus dos impossíveis. Klinder acompanhou neste retorno de fé, mas essa história não é apenas sobre um milagre, e sim sobre abraçar a missão e viver uma vida com propósito. Em 1968, Dona Ivone se mudou para Itamari, que na época tinha um pouco mais que 7.000 habitantes. Entre eles, nenhum adventista. Foi ela que saiu pregando o evangelho pelas ruas, batendo nas casas para oferecer estudos bíblicos. Eu fazia trabalho missionário por essa cidade toda. Deixava minhas filhas pequenas em casa e saía. E eu dava muito estudo. O estudo naquela época era em papel. Aquele livrinho que preenchia a folha e depois corrigia e entregava. Aí quando corrigia, eu ia na porta de novo, entregava a primeira lição, devolvia a segunda e assim por diante, né? E nessa de bater de porta em porta, Ivone foi na casa do prefeito pedir ajuda para construir a primeira igreja adventista da cidade. Eu pedi para o prefeito um terreno. Esse terreno aqui era acidentado, era um esgoto. Então, o prefeito me deu o material, as manilhas, e assim fizemos a igreja. Após 4 décadas, a igreja, que foi erguida com muito suor, precisava finalizar as obras. Vanessa, filha de Ivone, assumiu o compromisso de entregar à comunidade um templo reformado. Essa igreja é especial, porque foi a minha mãe que construiu. Então, quando eu fiquei sabendo da atual situação da igreja, eu senti vontade de fazer essa reforma. Eu conversei com meu esposo e com os irmãos aqui e começamos. Eu pensava que essa igreja ia acabar, assim, a maneira, né, a construção, e eles iam formar outra, aí eu comprar um terreno, mas aí ela fez a igreja agora. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por essa obra e porque Deus deu força ao esposo dela e ela para que pudesse fazer, né? Reconstruir. E hoje eu me sinto muito feliz por ter realizado essa obra, né? E mais ainda porque a minha filha agora terminou, completou o que estava faltando a completar. Quando eu frequentei aqui, eu tinha 11 anos. E eu não gostava, era uma coisa muito chata para mim vir para a igreja, para os cultos, sabe? Na juventude, Vanessa se afastou da igreja e tempos depois foi embora do Brasil. Ela foi morar na Flórida, Estados Unidos. Foi lá que sua história foi atravessada por uma tragédia. Eu tenho 2 filhas e a minha filha mais nova, com 17 anos, ela sofreu um acidente muito grave de carro. Quando nós chegamos no hospital, conversando com os médicos, ele falava que havia possibilidade dela morrer e se ela não morresse, ela ia ficar com sequelas pro resto da vida. E o tempo ia passando e nada acontecia, já se passaram 2 semanas e nada mudava. E aí foi quando eu comecei a lembrar que eu conhecia um Deus maravilhoso, que fazia milagres. E comecei a orar e a clamar. E um dia, quando nós chegamos no hospital, ela ainda estava na UTI, eu pedi para o meu esposo me deixar sós com ela no quarto. E aí eu comecei a clamar, né, pedir a Deus por misericórdia e que Ele fizesse um milagre na vida dela e que se Ele deixasse que ela não morresse, nem ficasse com nenhuma sequela, a partir daquele momento eu ia viver para a missão. Saindo dali do quarto, eu liguei para alguns amigos que eu conhecia, da igreja adventista mais próxima da minha casa, e marcamos um culto. E esse culto aconteceu em um domingo. E quando foi na segunda-feira, que nós chegamos no hospital, ela estava acordada. E depois de uma semana, ela saiu andando do hospital. E depois de pouco tempo, nós 3 nos batizamos, porque eu estava afastada e o Klinder ele não era adventista. Aí nós 3 nos batizamos e Deus mudou a nossa vida por completo. A igreja reconstruída foi a forma que Vanessa e a família tiveram de agradecer pela bênção de ter a vida da filha restaurada. Além disso,
A família passou a se envolver cada vez mais com a missão. Hoje nós participamos de alguns projetos, né? Participamos desde Fé Pará, com o nosso amigo Dr. Vanderlei Silva. Participamos também do Olha Sopa em Brasília, com o meu irmão Idelbrando. Aí a minha irmã, Vanessa, e o seu esposo Klinder, né, que são da igreja de Fort Lauderdale, da Flórida, né, eles decidiram, né, ir para as ruas procurar pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, né. E aí eles encontraram, por incrível que pareça, mesmo sendo um país de primeiro mundo, né, encontraram uma pracinha onde havia muitas pessoas dormindo na rua em situação totalmente assim, caótica mesmo, né? E eles fizeram um projeto, né, de ajudar essas pessoas levando lanche, levando cobertor, levando itens de higiene, né? E mandava para mim os vídeos. E eu ficava aqui vibrando com aquilo, né? E dizendo, não, uma hora eu tenho que fazer isso, que eu sempre gostei de ações sociais, né? E eu pensei, eu tenho que fazer o mesmo aqui no Brasil. Eu vou fazer isso aqui em Brasília, diante da situação, do desejo de também poder colaborar e ajudar no projeto aqui no Brasil, né? Que a Vanessa e o Klinder apoiaram financeiramente. E disseram, Idelbrando, o que precisar, pode contar comigo, que eu estarei pronto para ajudar financeiramente a você desenvolver esse projeto aí no Brasil, né? Ou seja, minha irmã lá nos Estados Unidos teve uma ideia, foi para as ruas, né, fazer o trabalho, e agora esse trabalho vem para dentro da minha casa, onde eu saio com minha esposa, os meus filhos, né, para fazer esse projeto na cidade, né? E depois esse projeto ganha uma amplitude maior indo para a igreja, e não só a nossa igreja local, várias outras igrejas se envolveram também através deste movimento que foi criado. Olha, nós tivemos ali no curso da pandemia, em 2 anos e meio, em torno de 5.000 cestas básicas de apoio à família. E o Klinder foi uma pessoa, juntamente com a Vanessa, como empresários, empreendedores da fé, que nos ajudou de forma decisiva. Hoje nós temos pelo menos 100 de famílias cadastradas que recebem mensalmente uma cesta básica. E essas famílias integram tanto a comunidade da igreja, quanto a comunidade de um projeto que funciona dentro da igreja, que é o projeto Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História. Mas também aqui eu queria já fazer um destaque que não somente na esfera das cestas básicas, mas também de apoio ao projeto Dona Flor, que é esse projeto Prodasf, lá em Jacundá. O Klinder e a Vanessa têm nos apoiado também e reforçado as ações profissionalizantes e de inclusão socioeconômica para centenas de famílias da região sudeste do estado do Pará. Vanessa e a família continuam a apoiar outros ministérios que trabalham com pessoas em vulnerabilidade. Após ver a filha à beira da morte, Vanessa sentiu o amor do Criador da forma mais pura e sincera. Teve uma experiência com Deus que nunca tinha tido, mesmo nascendo na igreja. Essa vivência abriu o coração para entender que a vida é mais do que tudo que podemos fazer por nós, e sim, muito daquilo que fazemos pelo próximo. Olá, amigo telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando agora a segunda parte dessa história emocionante. Vocês viram que linda igreja na primeira parte do programa foi construída no interior da Bahia, na cidade de Itamari. E isso é fruto de muitas bênçãos, dádivas preciosas de Deus a um casal precioso. E vamos conversar com um grande amigo meu, que mora nos Estados Unidos, ali perto de Fort Lauderdale, na Flórida, que é o Klinder Chaves. Alô, como é que vai você, Klinder, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Prazer estar aqui contigo. Olha, é impressionante a história para se chegar à igreja que nós vimos agora, há minutos atrás, antes do intervalo. Mas o que eu gostaria, nesse nosso quadro, é ressaltar quantas mudanças Deus abundantemente fez
na sua vida, da Vanessa e da sua filha Singrid, porque vocês viveram verdadeiros milagres. A gente sabe que para um pai, para uma mãe, a coisa mais preciosa é um filho, uma filha, né? E justamente no momento em que você estava bem, você é um empresário próspero, bem-sucedido, que se deu bem na Flórida, nos Estados Unidos, apesar de ser um brasileiro que ajuda muito aqui o Brasil, se estabeleceu e faz os seus negócios a partir dos Estados Unidos. Estava tudo transcorrendo bem e aí acontece um acidente bastante trágico com a sua filha. Isso mexe, né, com a cabeça. A gente talvez em um primeiro momento, por que Deus você permitiu isso? E a tua filha corria risco de vida. Quando isso aconteceu, eu não era cristão. A Vanessa, ela foi criada na igreja, mas quando eu a conheci, ela estava fora da igreja. E quando aconteceu esse acidente trágico aí com a Singrid, algo aconteceu com todos nós, mas principalmente comigo, coisa que eu nunca tinha tido experiência no meu passado. A Singrid, ela realmente teve um acidente muito grave. Os médicos diziam que haveria a possibilidade de ela não sobreviver. E foi nesse momento que eu percebi algo muito estranho, porque a Vanessa, um dia na UTI, ela pediu licença, ela quis fazer uma oração junto à cama da Singrid, e nessa oração ela fez um pacto com Deus, e ela disse e pediu para Deus que caso Deus salvasse a Singrid, que ela voltaria para a igreja, né, e que ela dedicaria a vida dela para a missão. E isso, nós já tínhamos aí umas 4, 5 semanas que a Singrid estava em coma, e uma semana depois a Singrid saiu andando do hospital. Andando do hospital? Puxa, sim. Que na verdade, ela saiu melhor do que ela entrou, para dizer a verdade. Que milagre, hein? E aí? Bom, vocês fizeram um pacto com Deus, essa coisa séria. E foi a Vanessa, como é que ela te puxou para o pacto? Pois ela fez esse pacto, eu vim saber depois, né, essa oração que ela fez, e quando eu vi isso acontecer, eu sou muito curioso, né, eu comecei a tentar analisar e tentar descobrir o que estava acontecendo. Comecei a estudar, eu sou muito cético, quem me conhece sabe que eu sou bastante cético, tem que realmente me provar as coisas. E eu comecei a analisar, comecei a estudar, comecei a fazer estudo bíblico. Nós começamos a frequentar a Brazilian Temple, aqui em Forte. Que é uma igreja grande, né? Isso. Foi aí que comecei a entender certas coisas, né? A Vanessa e a Singrid, elas foram para o batismo. O pastor Jefferson Tavares, na hora do batismo, me chamou, falou que não poderia estar de fora, porque, né, eu fazia parte da família. E alguma coisa, eu tentei resistir na hora, dizendo que eu não estava preparado ainda, mas algo me puxou para dentro do tanque. E a partir desse momento que a minha vida começou a dar uma guinada de 180 graus. Os milagres que aconteceram com a Singrid começaram aí, a partir desse momento, a acontecer comigo. E hoje, depois desse ocorrido, vocês resolveram mais recentemente começar a ajudar alguns ministérios e vimos que o ministério principal foi a construção da igreja aonde a sua esposa foi criada. Uma grande bênção. Como é que foi essa decisão de colocar à disposição de Deus, né, um montante considerável, que a igreja é muito linda, né, e fazer do sonho a realidade? Como é que nasceu esse sonho e como é que ele se tornou realidade? Na verdade, eu sempre gostei de participar de projetos com cestas básicas para os mais necessitados. E nós trabalhamos com vários projetos. Hoje a gente faz parte da Fé Pará, o Dr. Vanderlei Silva, né? Sim. Ele tem um projeto muito legal lá em Belém e aos arredores.
Então, a gente apoia esse projeto, nós apoiamos um projeto da família da Vanessa, lá em Brasília, que é o chamado O Sopão, que o irmão dela tem esse projeto lá também, né? Nós apoiamos até projetos de outras igrejas. Nós temos um amigo, Nelson, que é da Assembleia de Deus, que tem um projeto no interior da Bahia, tá? Que é um projeto que dá assistência a crianças abandonadas. Muito, muito bonito projeto. E eu sempre gostei de apoiar esses projetos com alimentos. Então, para mim, de princípio, quando a Vanessa disse que essa igreja, que foi construída há 40 anos atrás, ela estava praticamente já caindo, ela estava numa situação muito deplorável. Então, foi 2 anos e pouco, né, nessa obra, não foi fácil, foi difícil conseguir mão de obra, recursos, enfim. Mas conseguimos, né, com a glória de Deus, terminar essa reconstrução e agora voltamos para os projetos originais, que é com os alimentos, dando foco nos alimentos. Clinder, eu fico muito contente de você contar essa história, você abrir o coração, porque todos nós, em algum momento da vida, passamos por momentos difíceis, altos e baixos. E isso é fruto do pecado, né? Jesus falou, você não veio aqui, tudo vai ser maravilha, né? Vão ter momentos de percalços. No teu caso, teve que uma filha quase perder a vida para salvar das 3, né? E você, que é um membro ativo, eu conheço, porque o telespectador, para entender, quando eu estou nos Estados Unidos, eu frequento a igreja de Fort Lauderdale, que é a igreja do Clinder, né? Meu grande amigo, e é sempre bom ver vocês ali atuantes, sempre ajudando as pessoas. E eu fico muito feliz de poder dar um pouco do retrato de você como família, né? Você como empresário e você como um fervoroso membro de uma igreja adventista, fazendo o cumprimento da missão. Por isso orgulha todos nós e certamente Deus está muito feliz com as decisões que você tomou, você que é racionalista, muitas vezes incrédulo, mas viu que esses projetos prosperaram e Deus continue abençoando vocês, certamente. Obrigado pela sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem rápida para para as outras pessoas que às vezes não têm motivação para fazer um trabalho ao próximo. Como é importante se colocar nas mãos de Deus e confiar nele para também ajudar as pessoas. Olha, a minha mensagem é a seguinte: eu, antes de ser cristão, eu não sabia o que era felicidade plena. E hoje, a minha maior alegria é ajudar. Não tem alegria maior do que você ajudar uma pessoa que realmente precisa, que está passando por situações difíceis. E eu desafio a cada um que estiver me ouvindo para tentar dar essa chance para você mesmo, porque isso faz um bem que não tem nem como mensurar. É uma felicidade. Eu e a Vanessa, a gente vive para isso agora. Nossa felicidade maior é essa, é ajudar os outros. E quanto mais a gente ajuda, mais Deus nos abençoe. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Vamos nos ver em breve e eu vou levar para você um certificado pessoalmente desse momento histórico para nós e para você, da participação do programa No Fé em Ação. Estarei aí em breve e vou entregar nas mãos de você, da sua esposa e da sua filha. Nos vemos em breve, tá bem? Sérgio, fica com Deus. Obrigado. Manda um abraço para a Vanessa, para a Singrid e até breve. Amém. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Veja que bênção que tem sido na vida desse casal Deus transformar, por causa da dor, a vida de todos que hoje usufruem plena felicidade. Isso pode também fazer com que você não precise passar pela dor, mas refletir da importância de ajudar os outros. E é essa a nossa mensagem final. É isso que a fé procura fazer. Senso de missão, aonde você está, ajudando as pessoas à sua volta. Ficamos hoje por aqui e voltamos agora com a minha amiga Bárbara Luz para o encerramento do nosso programa. O convite está feito.
Venha estar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, com histórias e testemunhos que fazem diferença das pessoas por onde passam. Até o nosso próximo encontro semana que vem. Bárbara, com você. Sérgio, que legal esse bate-papo com o Klinder, hein? Não teve como não se emocionar com essa história. E obrigado, Klinder, por compartilhar com a gente um pouco da história de vocês. Uma experiência que nos mostra que Deus é um Deus de milagres e que depois de receber respostas e bênçãos, nós também podemos abençoar a vida de outras pessoas. O Fé em Ação chegou ao fim. Se você quer assistir esse e outros programas, é só acessar o NT Play. Semana que vem eu volto com novas histórias e novos projetos para te inspirar. Até mais!